Pessoal, para quem não conhece a Eduz, a Eduz é uma plataforma de venda, tá? Uma plataforma de pagamentos, né? Ela veio até há 5 anos mais ou menos no mercado e ela começou aí no mercado com a explosão de infoprodutos, né? Então foi meio que junto ali quando foi uma oportunidade, né? O Eugênio Pacelli, que é o fundador, né? E até hoje CEO da empresa, viu essa oportunidade e criou a Eduz. O conceito de infoproduto, só para quem não sabe, né, produtos de informação, principalmente aí relacionado ao mercado mais informal, né, educação informal. Tá? Então, 90% do nosso faturamento hoje, mais ou menos, ainda está atrelado ao infoproduto. Só que o que a gente percebe? Isso estou falando aí ao longo desses anos. Né? Não sei, quem aqui atua no ramo de infoproduto? Tem alguém aqui que atua no ramo de infoproduto? Ah, legal. Que para quem não atua nesse ramo, hoje, uma observação já mais pessoal, né, de uma análise que a gente faz, o infoproduto ele começou mais como um fim, né? Então foi uma oportunidade para muita gente empreender na internet. Então muita gente começou a empreender na internet vendendo conhecimento, tá? Mas hoje a gente percebe que ele está sendo um meio, algumas vezes. O Alfredo aí falou da XP, por exemplo, né? A XP tem um braço de educação, que é a Infomoney. E a Infomoney era um portal de conteúdo, e o Primo Rico, inclusive, né, que é um dos nomes lá, e eles investiram, né, em infoprodutos, através da Infomoney. Então, podemos dizer que a XP, uma empresa de investimentos hoje, também atua no ramo de infoprodutos. Né? Então, a gente vê como o infoproduto é um meio, hoje, para você também aumentar ou criar um modelo de negócio dentro da sua expertise. Ok? Um outro exemplo que eu achei bem interessante, que é um caso que ainda está sendo trabalhado, iniciado lá, é uma empresa desses cartões corporativos, cartões de ticket de alimentação, ticket de refeição, esses casos aí, esse tipo de business. Né? O que eu achei interessante nesse caso? O que eles estão pensando em fazer? O mercado deles, corporativo, empresas. Então, eles estão atuando diretamente com o mercado de empresas, grandes corporações. Né? Só que quem que adere ao cartão? Quem que faz a adesão àquele cartão ali, os funcionários, né? Um dos stakeholders deles, né? São os restaurantes. O que essa empresa de cartão está querendo fazer agora? Como que ela está atuando no mercado? Ela está querendo criar um infoproduto, ensinando gestão de restaurantes, ensinando marketing para restaurantes, para poder atrair lá no topo do funil esses restaurantes e aí começar a engajar um pouco esses restaurantes também nesse processo. Então, você vê que o infoproduto se tornou um meio, é um modelo de negócios independente do segmento. Né? Então, a gente tem vários exemplos lá, esses são 2. Né? Tem um outro exemplo que eu acho interessante também, que é uma editora, né? Que é a editora que utiliza também a Eduz para vender os seus livros. Então, não sai um pouquinho do fluxo de vendas somente em livrarias, na Amazon e etc., para um formato um pouco diferente também. Tá? Vamos lá. Então, o meu desafio aqui é falar sobre conversão e vendas. Tá? A gente é muito legal porque eu tenho muito na minha cabeça também essa questão dos fundamentos do marketing digital serem tráfego, relacionamento e vendas. Né? Na minha cabeça isso é muito forte. Assim, né? Então, tem uma estrutura lógica ali de tráfego, relacionamento e vendas. Então, às vezes, um cliente chega para mim e fala assim, eu não vendi nada. Eu estou com algum problema aí na Eduz, eu preciso dar uma olhada, eu preciso que vocês me ajudem, eu não vendi nada. Daí a gente chega lá, dá uma olhada lá e fala, poxa, mas só 10 pessoas acessaram o seu checkout? Então, tipo assim, você não tem um problema de produto ainda. Né? Porque você não tem amostragem suficiente. Talvez você tenha problema no tráfego. Será que pessoas suficientes estão vendo a sua oferta para daí elas chegarem no checkout? Então, assim, existe uma estrutura. Então, não é investir, talvez, na oferta ou mudar o modelo do checkout. Talvez é investir no tráfego ou investir no relacionamento. Por quê? Eu me relaciono com as pessoas somente por e-mail. Né? Então, eu converso muito com os meus leads, né? Por e-mail. Será que não é hora de mudar isso também? Talvez as pessoas você não está se relacionando direito com as pessoas. Talvez você tenha uma série de seguidores lá no Instagram, tem no Facebook e tal, mas talvez você não esteja se relacionando com a pessoa direito e chega até o checkout, ou as pessoas acabam não chegando até o checkout, que é o nosso papel lá na Eduz. Tá? Eu acompanho muito aqui o conteúdo do Denner também, então vejo como ele fala de BI, de métricas e tudo mais.
E realmente a gente trabalha muito, eu trabalho lá na Eduz exatamente falando sobre isso também. Tá? Eu ajudo os clientes nessa parte, mostrando algumas métricas da parte do checkout, ok? Só para me apresentar, né, porque eu não fiz isso ainda, meu nome é Jackson, eu sou coordenador de partners na Eduz. Tá? Então, partners lá para a gente não atua diretamente no mercado, né? A gente é uma empresa de tecnologia, só que o nosso mundo é o marketing digital. Então, tem influencers no mercado que atuam no marketing digital. V4, por exemplo, fomenta o marketing digital, né? Entre outros. Então, eu atuo na comunicação com esses parceiros para a gente fomentar o marketing digital, já que a Eduz ela não é uma empresa que cobra assinaturas ou qualquer outra forma de pagamento, a não ser por transação. Né? Então, a nossa remuneração, a nossa monetização é por transação. Então, todos aqueles que incentivam, né, de certa forma, o marketing digital, fomentam o marketing digital, a gente também quer estar junto, quer aproximar, quer apoiar para poder, assim, direcionar cada vez mais clientes para a gente. Beleza? Aqui eu vou falar sobre 7 dicas práticas para aumentar a conversão de vendas. Isso também vem de um estudo, tá? E de um acompanhamento. A Eduz tem 5 anos. Então, o que a gente viu nesses 5 anos? Né? O que vem acontecendo durante esses 5 anos que fez com que a gente criasse ferramentas para que melhorasse a conversão? Tá? Então, até isso justifica algumas coisas, porque a gente tem, por exemplo, clientes que eles vêm conversar com a gente e falam: poxa, por que vocês não colocam essa funcionalidade no checkout? Mas aquela funcionalidade que eles pedem, muitas vezes vai fazer o checkout ficar mais lento, ou vai dar alguma outra questão, e ele vai totalmente contra a conversão. Né? Então, a gente trabalha para aumentar e melhorar a conversão. Então, vamos falar sobre retenção também, que é o objetivo da retenção, no nosso caso lá, é aumentar a lucratividade do cliente. Tá? A semana passada a gente teve um evento, e eu fiz uma pergunta, assim, enquanto estava apresentando lá, uma ferramenta, sobre quantos daquelas pessoas que estavam no evento já tinham comprado mais de um produto da empresa que estava fazendo o evento. Pelo menos, eu acho que uns 70% das pessoas levantaram as mãos porque já tinham comprado algum produto. O que isso indica? Né? Isso indica a fidelização. E é nisso que a gente trabalha muito lá também. Então, nossas plataformas, que o checkout alinhado à conversão, e a gente tem uma área de membros que é alinhado com o objetivo de fidelização. Tá? Que é a entrega. Né? Quando a entrega corresponde, você acaba garantindo aí uma fidelização maior do seu público. Tá? Isso é o básico, né? Que a gente sabe, o funil de vendas. Mas o que a gente mais nos chama a atenção aqui é isso aqui. Ó. Esse aqui, para a gente, é a continuação daquele funil de vendas. Por que a gente continua o funil de vendas ali? Eu gosto de fazer esse funil, esse formato, eu gosto de fazer ele como uma raiz de árvore. Normalmente, nas minhas apresentações, a parte de cima, aquela que a gente viu no funil, é uma árvore, e a parte de baixo é a raiz. Por quê? Quando a gente acompanhando muitos produtores, muitas empresas nesses anos, a gente vê que os que têm obtido bons resultados, ou pelo menos como o mercado muda muito, né? Ou pelo menos aqueles que estão se mantendo firmes e fortes nesse mercado, né, no marketing digital, eles têm uma possibilidade, uma retenção de clientes muito maior. Que é aquele exemplo que eu acabei de citar, né, no evento da semana passada. A cliente tinha lá 70% no evento de pessoas que já compraram outros produtos. Então, ali entra a conversão e retenção. Né? Então, a retenção sendo muito importante para quem quer se manter no mercado. Tá? Então, a compra contínua ou vender mais de um produto para o mesmo cliente. Pensando nisso, a gente também trabalha com ferramentas que permitam que isso aconteça. Tá bom? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre o universo Eduz. Como eu falei, o infoprodutos é a nossa base principal, né? Então, cursos, e-books, palestras, tudo isso online, no mundo online, direcionado para o mundo online. A gente tem uma plataforma relacionada a serviços, o que é muito difícil escalar serviços, né? A internet possibilita muitas coisas, mas escalar serviços sempre é um desafio, né? Porque sempre exige a mão de obra, executar, pensar, tal. Então, lá a gente fez uma plataforma, Jobs, onde isso é possível para alguns casos. Tá? Então, a venda de serviços online, independente do local, né? Com liberdade geográfica. Né? Produtos físicos. Tá? Então, você colocar um produto físico hoje no mercado
e poder vender ele com segurança, tendo relatórios, inclusive associar produtos físicos a infoprodutos. Tá? Então, o mercado de infoprodutos ele tem 3 grandes plataformas hoje no Brasil. Então, hoje nós temos pelo menos 3 grandes, porém, cada uma com um posicionamento diferente, né? E nessa estrutura de posicionamentos diferentes, a gente tem atuado mesclando a possibilidade de uma empresa poder atuar em vários setores, vendendo infoprodutos, serviços, produtos físicos e, por último, aqui, eventos, né? Como esse aqui que a gente está. Então, a gente tem essa possibilidade de uma pessoa que, com uma autoridade suficiente, fez lá toda aquela estruturinha que a gente conhece, lá, talvez vendendo um infoproduto, um e-book, e depois ela melhora um pouquinho, vende um produto um ticket maior, né? Chegando até a fazer um evento, usando aí a nossa plataforma para isso. Agora vamos começar a falar sobre 7 dicas de coisas que a gente vive lá na Eduz. Tá? Então, coisas que às vezes são coisas mais técnicas, porque, como eu falei, a Eduz é uma empresa de tecnologia. Então, a gente apoia muito nossos parceiros em âmbito de marketing digital, né, fornecendo conteúdo e etc. Mas, assim, então aqui o que a gente vai falar é associado à tecnologia. Vamos lá. Velocidade de carregamento no checkout. Isso é interessante, porque nem todo mundo presta muita atenção nisso, mas assim, tipo, só o fato de ficar um checkout ali, na hora que você aperta o botão comprar, né? Daí fica aquela girando, carregando, isso independente da velocidade da internet, falando de ferramenta mesmo. Fica girando ali, vai se perdendo dinheiro nesse processo. Tá? As pessoas estão cada vez mais ansiosas, as compras são emocionais, então a velocidade do checkout, trabalhar nisso. Então, às vezes, você está lá fazendo uma estratégia e você coloca algo muito pesado, né? Se você não fizesse teste, colocar muito pesado no checkout, uma foto, um vídeo, alguma coisa assim, e isso vai retardar um pouco a abertura do checkout, causando perda de dinheiro, né? Então, olha só para mostrar alguns números para vocês. Na Amazon, 1 segundo a mais custa 1,6 milhões, eu acho que aqui está em dólares, por conta desse segundo a mais, né? Então, 1 segundo a mais que fica ali girando aquela bolinha, custa esse valor para a Amazon. O Walmart representa 2% do faturamento, né? Então, a cada segundo de carregamento no checkout, há mais prejuízo. Às vezes, você tem uma conversão legal lá, ou seja, você está vendo seus clientes lá, né, vendo os números, você fala, caramba, não está vendendo muito bem. Pode ser um detalhe no checkout, um erro de carregamento, uma falha de carregamento, que pode estar ocasionando um atraso, né, na abertura do checkout, e isso faz com que o seu checkout converta menos. Tá? Uma pergunta que sempre me fazem, toda vez que eu vou conversar com alguém, assim, fazer uma consultoria, é quantos por cento que é a conversão média de um checkout. Não sei se alguém aqui tem essa curiosidade, né? Sem falar de valores de tickets, né, o preço do produto, mas a conversão média é de 22% a 25%, dependendo do mês. Então, 22% a 25% é uma conversão de um checkout padrão aí no mercado que a gente atua. Tem alguns pontos fora da curva e tem algumas situações específicas, né? Por exemplo, checkouts que convertem menos, aqueles que não têm preço na página de vendas, tende a ser menor a conversão do checkout também, porque vai muita gente pela curiosidade, então nem sempre gera venda. Mas, na média, aí, de 22% a 25%. A gente pega alguns casos de 40%, por exemplo. Só que esses 40% é tráfego totalmente orgânico, sem oferta forte, né, sem oferta agressiva. Normalmente, a pessoa entra já naquela certeza, quero comprar mesmo. Normalmente, quem faz toda a estratégia relacionada a marketing de conteúdo tem uma conversão um pouco maior, porque tem menos agressividade na oferta, né? mais relacionado mesmo ao engajamento da audiência. Aí mostra um pouco a evolução da própria Eduz, tá? Como tecnologia. Em 2018, poderia demorar até 15 segundos aí a abertura de um checkout. Então, se a gente vê aqueles números lá, né? Então, se 15 segundos, quanto de dinheiro estava ficando na mesa nesse processo? Mas era a limitação tecnológica mesmo, né? Não podia se fazer outra coisa. Em abril de 2019, na Eduz, a média de abertura de 2,38 segundos. Então, é uma evolução, né, tipo, com o objetivo aí de conversão mesmo. E aí, esse estudo que o pessoal do checkout faz lá,
Até analisando, às vezes você exclui alguma ferramenta, alguma possibilidade, para poder aumentar, diminuir, aliás, esse número para aumentar a conversão, né? Então, quanto mais eu diminuo o tempo de abertura, mais eu aumento a conversão. Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é uma tela, tá? Uma tela nossa mesmo lá na Eduz, da nossa ferramenta, que permite, que está mostrando a configuração que permite que um checkout seja aberto em menos de 1 segundo. Então, assim, tipo, eu falei, a média lá é 2,38 segundos, né? Mas a gente tem uma ferramenta que se chama acelerador de checkout. É um script que você coloca na página de vendas, né? Tem que colocar no lugar certo também para não atrasar a abertura da página de vendas. Daí você coloca esse script enquanto a pessoa está assistindo o vídeo de vendas, ou enquanto ela está lendo lá toda a tua carta de vendas, né? Aquele checkout está sendo carregado. Na hora que a pessoa clica no botão comprar, o checkout abre em menos de 1 segundo. Então, isso aí, dependendo do produto, dependendo da oferta, né, do emocional lá do teu vídeo de vendas, isso pode ser muito útil. E, lógico, como eu falo, né, tem que testar. Não adianta, a gente fala aqui, tem ferramenta para isso e tal, mas tem que testar para ver, se coloca lá, faz um teste AB. Mas tem muitos clientes usando, principalmente quem prefere uma imagem, né, faz uma edição lá, um layout de checkout mais carregado, daí ele já faz dessa forma, porque daí não atrasa a abertura de uma imagem ou de um vídeo ainda no checkout. Vamos lá, falta de limite no cartão de crédito. Isso aqui é uma questão até interessante, né? O limite do cartão de crédito, às vezes, tem alguns casos lá, tem alguns lançamentos, tá? Que as pessoas, 20% da reprovação é por falta de limite no cartão. Até mais, dependendo. Se você errar um pouco o público, pode até aumentar esse número, mas 20% é falta de limite no cartão. A nossa taxa de aprovação de cartão está entre 89% e 92%. Né? Deixa eu pôr uma informação a mais aí. Mas lá 20% é por conta disso. A gente tem uma ferramenta, uma possibilidade, de você colocar um produto lá, vamos supor, R$1.000, e a pessoa não tem R$1.000 de limite. Ela não sabe. Sei lá, caiu um negocinho a mais lá no cartão dela e ela nem se tocou que aquilo ali consumiu o limite. A gente tem uma ferramenta lá que possibilita o parcelamento, se ela colocou lá 12 vezes de R$100. Então, nessas 12 vezes de R$100, na verdade, não vai consumir o limite dela. Eu apertei um negócio aqui. Não vai consumir o limite dela. Né? Ela vai pegar mês a mês o limite, então R$100 por mês. Só que isso não fica claro para o cliente. Tá? E também não tem problema assim, tipo, poxa, não vai aprovar. A partir do momento que abriu a fatura dele do próximo mês, aqueles R$100 já é descontado, então, sucessivamente, tá? Na abertura da fatura, aquilo já é descontado. Mas é automático isso, e o cliente não fica sabendo que isso aconteceu, tipo, ele não sabe que que foi aprovada uma compra sem limite, tá? Isso aí a gente fala off, né? Tipo, fica por trás de toda a operação, mas você, na sua gestão ali, na sua dash ali de gestão de vendas, você consegue ver que essa venda foi feita no método sem limites. E tem lançamentos que isso aumentou em até 20% a aprovação. Né? Até mais em alguns casos, dependendo do modelo. Tá? Venda mais com upsell e order bump. Né? A gente conhece bastante, né? O order bump e o upsell. O upsell, que é aquela oferta imediata. Então, na nossa ferramenta aqui, o upsell, a pessoa não precisa colocar os dados novamente. Né? Então, ela fez uma compra. A página obrigado da compra já é uma página de vendas. Só que se a pessoa que realmente quiser aquele produto, ela não precisa inserir de novo o cartão, fazer. Não, ela só apertou uma vez, pronto, a compra já vai ser efetuada. Tá? E já vai, se for boleto, já é adicionado o valor no boleto, ela paga o mesmo boleto, adicionando numa venda só. Tá? Nesse caso que está na tela aí, é o order bump. O order bump ele faz uma oferta dentro do próprio checkout. Então, no próprio checkout ali do produto principal, ele coloca lá oferta imperdível, aproveite. Enfim, às vezes você pode ter um produto que complementa o teu produto principal, né, e colocar oferta ali pode gerar mais resultado. Na semana passada, nesse evento que eu estive, um lançamento pequeno, para fazer um teste exatamente dessa funcionalidade, teve um aumento de 30% no faturamento. Tá? Ele fez para teste, para ver se ele implantava isso no lançamento maior. E até ele ficou interessado, só que a gente não consegue fazer, que é tentar colocar 2 order bump e ficar somando, porque ele achou que valeu muito a pena, mas por enquanto ele consegue colocar o order bump e fazer aumentar a conversão, às vezes pagar até o tráfego, né? Dependendo do caso. Essa aí é uma tela de upsell, né? Então, que direcionando para uma página de vendas. Então, é aí uma página de obrigado, que na verdade é uma página de vendas, e faz aquilo que eu falei lá, ele já gera o boleto, ou se a pessoa clicar, ela já vai
já é direcionada automaticamente para finalizar a compra. Análise de métricas de conversão. Aí é a parte muito que eu falo, que eu acompanho bastante o Denner falando sobre BI e tal. A gente consegue ver o seu negócio só a partir do cliente, na hora que o cliente aperta o botão comprar, né? Então, até aquele momento que você faz o tráfego, você faz o engajamento com a sua audiência, a gente não acompanha. Mas a partir do momento que o seu cliente apertou o botão comprar, aí a gente começa a atuar, a gente consegue ter alguns números. A gente tem essa ferramenta aí, que é o Telescope. O Telescope, ele dá essa visão em tempo real do que está acontecendo no seu checkout. Então, o seu checkout está lá, você está fazendo as suas vendas, você consegue ver quantos por cento daquela venda está vindo por mobile ou desktop, quantos por cento está em cartão, aprovação da taxa de cartão, né? Só não dá para ver a parte de boleto, a aprovação de boleto, porque o boleto pode demorar para compensar, e aqui em tempo real. Mas no relatório de vendas você vê a compensação de boletos. Mas aqui ele vai mostrando em tempo real para você acompanhar e talvez até mexer na estratégia, se você vê que está tendo algum problema, está muito baixo ou está muito alto em algum determinado ponto. Tá? Então, exatamente aqui, você consegue ver lá que eu falei de 89% a 92% de aprovação de cartão. Então, vamos supor que você está no meio de um trabalho, eu falo para você que a média é 89% de aprovação de cartão, e você vê lá que está 70%. É a hora, talvez, de tomar uma ação ali no meio do trabalho, de um lançamento, e solucionar isso. Talvez colocando sem limites, uma função sem limites. A gente tem uma funcionalidade também, eu não falo ela aqui, mas tem uma funcionalidade de múltiplos cartões, então a pessoa poder colocar mais de um cartão, né, para fazer o pagamento. Então, aí é a hora de você atuar, além de você acompanhar todas as recusas, saber o motivo das recusas, e daí também poder acionar um a um, né, se você tiver uma equipe, acionar um a um para poder recuperar aquela venda, né? Então, falando sobre recuperação de vendas perdidas, na verdade, eu conheci a Eduz, eu já atuava no marketing digital, né? Quem aqui é consultor ou agência de marketing digital? Quem aqui é consultor? Agência? Então, por que é interessante aqui? Eu também atuei, né, como consultor e agência durante um tempo, e a recuperação de vendas perdidas foi quando eu conheci a Eduz, né? Antes de entrar, era pioneira, né, nessa ação de ter um call center para recuperar vendas perdidas e assim aumentar a conversão. Tá? E isso é bem interessante, porque a gente sabe que também, aí é tudo em média, tá? Mas assim, de 30%, aí tem um número geral, de 30% a 35% dos boletos são efetivamente pagos. Então, uma médiazinha aí, de 30% a 35%. Então, você fica lá com 70% de boletos não pagos. Aí, dentro da Eduz tem uma central que faz isso, tá? Que é a central de recuperação de vendas, que ela vai fazer uma sequência de e-mails, você pode editar essa sequência de e-mails da forma que você achar necessário, aliás, várias até. Tem a recuperação via WhatsApp, telefone, você pode selecionar se você, aliás, conversar e negociar se você quer que a equipe de recuperação de vendas atue como parte da sua equipe, assim, tipo, entrando em contato falando que é da sua equipe, ou se você prefere que eles atuem como sendo uma empresa terceirizada. Tá? Então, você pode até selecionar o formato que você quer que essas ações sejam feitas. Tá? E aqui, personalização de checkout. Isso aqui eu acho bem interessante também. Isso é um exemplo de como você pode analisar, fazer até testes AB, para ver que tipo, se fotos convertem, se fotos não convertem o seu checkout. Eu falei de um exemplo de um checkout que a gente estava acompanhando lá de 40 e tantos % de conversão, e no caso dele, tipo, era um checkout simples, sem foto, sem nada, era só dados de cartão e finalizar a compra. Mas tem alguns casos que a conversão ela é muito maior, muito melhor, quando existe aí uma foto ou até um vídeo quebrando as últimas objeções, se for o caso, tá? Venda mais para o mesmo cliente. Então, que é muito naquilo que eu estou falando de fidelização, de retenção, que é até assunto da próxima etapa aqui para vocês, né? Mas a retenção, e como eu disse, os nossos clientes que estão há mais tempo faturando bem no mercado, que estão aí tendo sustentabilidade real nos negócios, né? E eles são aqueles que conseguem vender mais para o mesmo cliente. Então, eles conseguem tem produtores que vendem até 5 a 6 produtos por ano para a mesma pessoa. Ofertas diferentes, combos, né? Combinações diferentes. E a gente tem algumas ações que a gente faz que permite que isso seja possível. Por exemplo, área de membros, né? Então, na nossa área de membros,
a gente tem aqui a possibilidade de criar banners de ofertas. Então, você pode personalizar algumas ofertas, e nessas ofertas que você faz, você pode direcionar exatamente, por exemplo, em uma determinada aula, né, no caso de infoprodutores, uma determinada aula, você coloca lá que você fala sobre um tema, e você tem um outro produto que vende aquele tema. Então, ou até, a gente tem muita gente no mercado fitness, né? O mercado fitness está muito em alta. Então, pode ter, por exemplo, alguém que venda produtos encapsulados, por exemplo, ou produtos, por exemplo, roupas, né, fitness, alguma coisa do tipo. Então, ela pode usar em alguns momentos essa oferta. Tem gente até que usa, por exemplo, toda a instrução, todo o conteúdo gratuito dentro do Nutror e só usa as ofertas para vender exatamente os produtos. Então, aquela entrada da pessoa com os conteúdos é de forma gratuita. Depois, ela utiliza as ofertas, os banners de ofertas, para poder oferecer, enfim, fazer um pertencimento com comunidade, com roupas, ou até algumas outras soluções. Beleza? Aqui é só para mostrar que tem uma visão geral, tá, de todas as ferramentas que a gente tem lá na Eduz. Aí o Checkout Sun, ele é como se fosse o centro de tudo, né, porque é onde as coisas acontecem, as vendas são processadas, mas a gente tem toda a gestão que é feita no Orbita, né, então você vê o seu relatório de vendas, por exemplo, no modelo de negócios de recorrência, né, você vende por assinatura. Então a gente tem, por exemplo, lá universidades que vendem as mensalidades lá para os alunos. Então ela vai fazer a gestão, tudo disso no Orbita. Então vê os meus contratos, vê quem está em atraso, quem não está, quem cancelou, quem teve problema com pagamento por conta de cartão, enfim, ela consegue fazer toda essa análise através do Orbita. Nutror, que é a nossa área de membros, a Blinkit, que é a que vende os eventos, né? E o Telescope, que é aquela que eu mostrei que é onde aparece em tempo real o seu checkout. Então, é onde você tem a visão imediata ali das suas vendas, através do Telescope, né? Então, tudo isso aí, todas essas ferramentas são a Eduz.